Vivemos em uma era fármaco-porno-política. O que isso quer dizer? Vem cá, tia. Olá, Sinners! Meu nome é Alison, a biblioteca está aberta. E hoje nós vamos nos voltar mais especificamente para os estudos de gênero e a filosofia e Paul Preciado. E vamos falar sobre um texto dele que chama Sexo, Drogas e Política na Era Fármaco-Pornográfica. Para a gente entender o que o Preciado vai chamar de fármaco-porno-política e por que a nossa realidade do século XXI seria baseada nisso. Então esse vídeo vai ser bem focado nessa área do Preciado. No próximo vídeo eu vou fazer um histórico da sexualidade, passando lá no Foucault, chegando no Preciado, mas eu quero fazer um vídeo específico para fazer com que tudo isso faça sentido, beleza? Então vem com a tia. O Preciado vai falar que no século XXI nós vivemos uma era fármaco-porno-política. Então olha só, nós já temos aqui três sintagmas, né? Fármacon, porno e político. Político, então a gente está falando dessa regulação dos corpos, né? E o que a gente pensa na regulação dos corpos? Se a gente voltar um pouquinho no Foucault, Vigiar e Punir, o Foucault vai falar de quando surge uma era biopolítica, em que o poder, e a gente lembra aqui que poder para Foucault não é uma instituição, né? Poder é algo que percorre, é algo que existe, é algo que se exerce. E que esse poder vai estar associado ao controle das vidas. A gente tem uma mudança ali no século XIX, onde esse poder começa a atuar sobre o controle da vida dos indivíduos, que é o que o Foucault vai chamar de biopolítica. Depois a gente ainda vai chegar num momento em que isso vai ser um pouco questionado e falar que houve uma mudança, em que esse poder começou a afetar a morte das pessoas, que o poder biopolítico estava associado ao controle sobre as mortes, sobre quem morre, sobre quem pode morrer, como pode morrer. E aí, por isso, surge um novo sintagma, que é o que a gente chama de necropolítica, ou necrobia política, né? Porque necro vem desse lugar de morte. Então seria essa existência necrobiopolítica. O Preciado vai falar, show, ficou maneirão. Só que faltou algumas coisas na sua análise. E aí eu vou adicionar essas coisas aí, e aí a gente discute. Então o Preciado vai falar que houve uma mudança muito importante com as guerras mundiais, porque, não só porque, tá, beleza, a gente teve vários homens indo pra guerra, um movimento de emancipação feminino, beleza, show, mas não é disso que o Preciado tá falando. O Preciado vai falar que começou um processo de reconstituição de partes dos corpos. O que isso quer dizer? Os soldados estavam indo para as guerras, e aí perdi um braço, perdi uma perna, e aí a medicina conseguiu criar essas novas partes. E aí surgiu um lugar de, então se a gente consegue criar novas partes que foram perdidas, a gente consegue criar novas partes que não tinham, inclusive partes sexuais. A gente é capaz de conceber uma vagina criada e não natural, ou de criar um dildo em um corpo. E aí, para o Preciado, é muito importante esse lugar de que o dildo precede o pênis, né? O dildo é esse objeto que vai exercer, sim, essa penetração e causar esse prazer, mas não necessariamente ele precisa realizar a penetração, né? Isso é importante a gente falar. E ele é uma entidade, ele é uma estrutura, né, de prazer, uma estrutura hedonista, né, se a gente pensar lá no retrato de Dorian Gray do último vídeo, que precede o pênis. O pênis é só um tipo de dildo, né? É um dildo pênis e não um pênis dildo. E aí a gente consegue criar essas novas partes. E isso vai mudar como as sexualidades e os corpos sexuados existem. E aí o Preciado vai falar que, show, beleza, a gente consegue criar corpos e criar sexo. É a primeira vez que a gente consegue produzir sexo a nível anatômico e a nível biológico. Isso é muito importante, porque o que o Preciado vai fazer é bater de frente um pouco, de certa forma, com teorias da performatividade da Judith Butler. Por quê? Porque a Judith Butler vai falar, tá, sexo e gênero é a mesma coisa. Por quê? Porque não existe identidade de gênero para além das expressões de gênero. A gente só tem essas expressões de gênero, eu estou aqui expressando um gênero feminino como drag queen, e toda a identidade de gênero deriva dessa expressão, apesar de que a drag foi um exemplo horrível, porque é um lugar de subversão de expressão, né? Mas enfim, volta. E o Preciado vai falar, tá, show, era. Só que o que aconteceu foi que a gente chegou ao nível molecular. A gente chegou de volta no corpo.
Por que, tia Hélice? Porque a gente está produzindo pênis, produzindo vagina? Sim. Mas também porque a gente está produzindo a pílula anticoncepcional. E aí o Preciado vai falar uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei chocada quando eu li isso, que era, quando a pílula foi inventada, não se sangrava mais. Porque hoje em dia, pessoas que não tomam pílula, quando você toma pílula, tem um período ali em que você para de tomar pílula para você poder sangrar, né, para menstruar. E isso não existia. Eles criaram um novo sistema para essa pílula, em que você para de tomar uma época para você poder menstruar. Ah, tia Edis, por causa de biologia, medicina, saúde, né? Não. Só porque menstruar é coisa de mulher. A partir do momento que você tira a menstruação da mulher, você está tirando parte da sua mulheridade. Então eles precisaram trazer isso de volta. Foi um sistema de gênero, foi uma questão epistemológica e não biológica. Quando eu li isso eu fiquei chocada, então vamos lá ler o texto do Preciado que é maravilhoso. Então a gente tem esse lugar de fazer a mulher no corpo, né? O sangramento como parte fundamental de ser mulher. O que é um tanto problemático, porque existem mulheres sem útero, existem mulheres mais velhas, existem mulheres que não sangram. Então é um pouco problemático, né? Mas é sobre isso que o Preciado tá falando. E aí ele vai falar também sobre os hormônios. A gente conseguiu criar hormônios. Estrógeno, testosterona, que antes eram naturalmente produzidos, agora podem ser injetados. Então a gente consegue criar gênero, criar sexo a nível molecular. A gente tem um novo sistema de regulação de corpos sexuais no mundo. E aí o Preciado vai falar que a gente chegou a um nível em que a feminilidade é medida pelo tamanho dos seios falsos de silicone das mulheres que não sangram, mas devem estar aptas para terem filhos quando quiserem, em comparação à masculinidade do homem, que é medida pela quantidade de seu Viagra e a duração da sua ereção. Então é completamente farmacológico. E não só a questão sexual, né? Porque a gente tá pensando muito aqui nessa construção de corpos sexuais. Mas se a gente pensa no controle da vida, a gente tá falando de biopolítica, necropolítica. O que regulamenta quanto uma pessoa vive, como uma pessoa vive, onde uma pessoa vive, tá muito associado à farmacologia também. Quantos remédios você toma? Quais remédios você consegue tomar? Quais doenças vão matar e quais não vão, né? O que é só uma gripinha para certos presidentes de certos países que infelizmente não podem sair porque estão de tornozeleira? E o que é um câncer que a gente ainda não conseguiu curar? O que é um HIV que não está mais sendo transmitido para filhos no Brasil e a gente já tem a PrEP que evita, mas as pessoas não têm acesso à PrEP. Então, como esse cuidado com a vida e esse controle da vida e da morte, esse controle necrobiopolítico, está associado à farmacologia, né? A uma farmacopolítica. Beleza? E aí tá, tia Edson, então o porno de farmacopornopolítica vem desse lugar de construção dos corpos sexuais a partir dessa biologia molecular construída, também, mas mais especialmente porque o Preciado vai falar que todas as relações sociais puderam, a partir do momento do desenvolvimento da indústria pornográfica, serem concebidos a partir de uma ideia pornográfica. O que isso quer dizer? Num sistema neoliberal capitalista em que nós vivemos, onde o fim do mundo está aqui chegando para nós temos quem tem dinheiro o suficiente para penetrar e quem vai ser. E são esses dois lugares em qualquer relação social, de qualquer tipo. Então o Preciado vai falar que a vida está regulamentada por uma representação pornográfica, enquanto está construída a nível localizável, a nível social e a nível molecular, farmacologicamente. Então a política, essas existências, essas vidas, estão regulamentadas por um sistema farmacológico sob uma representação pornográfica. Então isso teria faltado ao Foucault, até porque o Foucault morre antes disso, né? O Foucault morre durante a crise de HIV/AIDS. E pro Preciado a gente evoluiu a sociedade até esse momento de fármaco porno-política. E essa seria a realidade do século XXI. Mulheres criadas no silicone, no estrógeno falso e que podem não menstruar, mas precisam menstruar, e homens cuja ereção vai ser concebida a partir de uma pílulazinha azul, e é isso que vai medir a masculinidade. Isso é muito importante também pra gente desconstruir a ideia de que existe alguma coisa como feminilidade e masculinidade natural que não existem, né? Sempre foram construídas.
Mas então é isso, vídeo que vem a gente faz um histórico um pouco da sexualidade, e aí depois a gente fala de outra coisa que eu quiser, que agora eu não sei de cabeça, tá bom? Então tá, beijo.